Por favor. Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Temos o prazer hoje de ter a presença de Edmundo Godoy, nosso companheiro de Peixotinho. O tema vai ser Bezerra de Menezes. Nada mais auspicioso do que Bezerra de Menezes, um exemplo de espírito, de criatura, conhecido como médico dos pobres. Então, para fazer a prece inicial, vamos pedir que nos harmonizemos, elevando o pensamento ao mundo celestial, pedindo bênçãos, luz, discernimento, intuição para o nosso irmão que usará da palavra. Essa mensagem chega até nós como um bálsamo para nossas almas, para que possamos absorver esses ensinamentos que virão para todos nós. Ao mesmo tempo, rogamos ao Criador paz para o mundo, para os países que estão em guerras, para os desabrigados, os enfermos, onde haja sofrimento, que as graças e as bênçãos celestiais cheguem a cada um dos irmãos, como nós também precisamos, por sermos carentes todos diante de Deus. E assim, com essa prece, pedimos permissão para iniciar os trabalhos, passando a palavra para o nosso irmão Edmundo Godoy. Paz e luz. E assim, com essa prece. Boa noite, é uma alegria estar com vocês aqui nesse dia, substituindo o nosso amigo Bruno Tavares, que não pôde vir, e é uma satisfação conhecer a instituição de vocês. Pois bem, a gente vai conversar um pouco hoje. Ontem foi o dia 29 de agosto, que foi aniversário desse nosso querido Kardec brasileiro, né? Adolfo Bezerra de Menezes, o nosso Kardec brasileiro. E a gente gosta de conversar um pouco a respeito da doutrina espírita. A gente é lá do Peixotinho de Boa Viagem, como foi dito aqui, e os nossos estudos, as nossas palestras são sempre conversando, trocando ideias para a gente ir aprendendo juntos, né? Porque o objetivo nosso é estarmos aprendendo todos, enquanto espíritos que somos. Então, nesse contexto, meus irmãos, a gente, não sei se vocês estão acompanhando aí também na apresentação, eu estou passando aqui, não tá conseguindo não, tá bom. Então, eu estou passando aqui, então vamos entender conceitos, alguns conceitos espíritas, da questão do tempo, a questão do espaço, do ciclo, questão do planejamento encarnatório, questão de missionários, observar um pouco a linha do tempo e o espírito e entrar um pouco na temática de Dr. Bezerra de Menezes. Por que eu estou colocando tudo isso, gente? É porque um dos desafios da gente ser espírita é a gente saber se espírito. E a gente, quando pensa numa alma feito Dr. Bezerra de Menezes, que a maioria de vocês deve saber quem é, não é isso? É verdade. Todos vocês aqui conhecem o Dr. Bezerra, sabem de que se trata, não é isso? Então, eu não vou estar aqui repetindo os feitos de Dr. Bezerra, porque você já conhece. Mais na frente a gente até vai passar algumas coisas. Mas o enfoque que a gente quer trazer hoje aqui, a conversa que a gente quer ter com vocês aqui hoje, é a gente entender um pouco o contexto de que uma alma não se improvisa. Então, ninguém torna-se Bezerra de Menezes da noite para o dia. Nenhum de nós é o que é porque resolveu ser. A gente é o somatório das nossas aquisições ao longo de nossas existências encarnatórias. Então, todos nós temos uma missão. Cada um de vocês aqui presentes tem uma missão compatível com a sua capacidade espiritual, com a condição espiritual. Então é nesse contexto, meus irmãos, que a gente traz aqui um rápido conceito de, de tempo e de espaço. Eu não vou me ater muito nessas questões, porque são questões mais profundas, mais filosóficas, mais científicas,
Quem quiser estudar mais e se ater mais a essas questões, visite o capítulo 6 do livro A Gênese, que é um título chamado A Oronografia Geral. É um capítulo escrito pelo senhor Galileu Galilei, aquele mesmo do século XVI que foi condenado à fogueira pela mediunidade de Camille Flammarion. Então, neste capítulo, para resumir um pouco, Galileu Galilei nos diz que o tempo, ele é eterno. Conceito rápido para a gente entender isso. O tempo, ele é eterno. E o espaço, ele é infinito. Então, já que a gente está aproveitando essa noite de chuva aqui para a gente não devagar demais, o tempo é eterno e o espaço é infinito. O que é que isso quer dizer? É que a minha encarnação, eu vou revelar a minha idade, a minha encarnação começou em 1965, mas eu não nasci em 1965. Eu reencarnei em 1965. Assim como todos vocês. Cada um de vocês aqui reencarnou no ano que vocês vieram à luz, nesta encarnação. E eu nasci em Recife. Então, o meu recorte de tempo, que é eterno, ele começou nesta encarnação em 1965. E o meu recorte de tempo, de espaço, que é infinito, ele está circunscrito a Recife, porque eu nasci em Recife. Então, assim são todos vocês. Vocês estão vivendo como eu estou vivendo, um recorte do tempo e do espaço. O tempo que vocês estão vivendo hoje e o local que vocês estão vivendo hoje. Nesta encarnação, eu me chamo Edmundo. Estão entendendo? Cada um de vocês, nessa encarnação, tem o nome de vocês. Porque é o recorte do tempo e do espaço que nós estamos mergulhados. Como espírito que somos, nós vivemos recortes do tempo e recortes do espaço, não é? Então, resumindo essa história, a família que nós temos é um reencontro de almas que se reagrupam no tempo. Olha o conceito espírita falando mais alto aí. A família que eu tenho hoje é um reencontro de almas que já viveram inúmeras oportunidades, mas que se reagrupam neste espaço de tempo. Compreenderam? Então, este conceito, meus irmãos, eu trago para vocês para a gente compreender e ampliar a perspectiva de ser espírita. A perspectiva de ser espírita é ter um olhar mais profundo, é olhar mais adiante, é não olhar apenas o berço e nem imaginar apenas o túmulo, é ampliar o olhar. E é um pouco isso que a gente quer trazer na noite de hoje, ampliar o olhar da nossa visão da história da humanidade, né? Nesse contexto, nós, espírito que somos, estamos em plena execução de uma lei inexorável, que é a lei do progresso, dentro de um ciclo que nos compete em evolução. Então, quando a gente fala em transição planetária, é porque a gente está migrando de uma condição anterior para uma condição futura, sempre nos ciclos, de acordo com as nossas capacidades, de acordo com as nossas condições. E sempre, meus irmãos, há um planejamento maior. Não pensemos que as diretrizes do orbe estão na mão
de cada um de nós aqui presentes apenas, nem na mão dos governantes que tomam conta do Orbis apenas. Nós temos missões, nós temos tarefas a desempenhar. Se vamos conseguir ou se não vamos conseguir, é com cada um. Mas a direção do orbe planetário está nas mãos de quem? Se vamos conseguir ou se não vamos conseguir. Estão acordados todos vocês aí? Do Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? É o Salvador, é o governador do planeta Terra. É o Espírito mais perfeito que já passou pela Terra e que nos serve de guia e de modelo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Há quanto tempo Jesus é governador da Terra? O mandato de Jesus, que a gente está preocupado com o mandato de governador, né? Há quanto tempo Jesus é governador da Terra? Há 4,6 bilhões de anos. Alguém aqui está lembrado do que é bilhão? Bilhão são 9 zeros. É 4,68 zeros. Jesus é um espírito puro e perfeito, escolhido pelo Senhor Supremo do Universo para ser o governador do planeta Terra. Então ele está com as rédeas do nosso planeta há 4,6 bilhões de anos. Tá tranquilo? Tá tranquila essa informação aí? Aí há 2.000 anos atrás, Pôncio Pilatos pergunta a Jesus se ele era rei. Há 2.000 anos atrás, nesse ciclo da humanidade, neste recorte do tempo e neste recorte do espaço, Jesus podia dizer a Pôncio Pilatos quem ele era? Jesus olhou assim e disse: Tu dizes, tu sois rei? Se Jesus quisesse demorar um pouco mais na explicação, ele ia virar para Pôncio Pilatos e ia dizer: Ô, meu amigo, você está com tempo para eu te explicar algumas coisas? A gente já entendeu, 2.000 anos depois, depois de tantos missionários, nós já entendemos quem é Jesus? Alguns sim, outros não, outros mais ou menos. Mas Jesus, que estava naquela condição de um espírito superior da esfera crística, ele, tudo bem, você está dizendo que eu sou rei, mas deixa para lá. Não é? Então, essa perspectiva é a gente entender um planejamento maior. Então, dentro de um planejamento maior, Jesus veio há 2.000 anos atrás. Por que ele veio há 2.000 anos atrás, se ele é governador do planeta há 4,6 bilhões de anos atrás? Ele só veio há 2.000 anos atrás para a gente poder fechar os olhos e imaginar a sua figura. Para poder a gente ter uma identidade com Jesus. Então, se a gente fechar os olhos aqui e disser, pense em Jesus, quem é que vocês vão imaginar na sua mente? A figura de Jesus que a gente conhece. Não é assim? A gente passou muito tempo pelas escolas religiosas que a gente conhece, chamando Jesus de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, reunindo os conceitos do Deus Trino
Porque esse era o conceito. A doutrina espírita é de 1857, é um recorte do tempo. A doutrina espírita foi que veio nos explicar que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Saindo do conceito antropomórfico, do conceito da personalidade humana de Deus. Deus é uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Que coisas? Todas as coisas. Galileu Galilei, aquele que a gente mencionava, ele foi condenado à fogueira lá no século XVI, no século XVII, na Europa. Por quê? Vocês se lembram dessa aula? A Terra girava em torno do Sol. Naquela época, meu irmão, obrigado por me ajudar. Naquela época só existiam, eles só enxergavam três planetas. E Galileu disse: olha, não é a Terra que gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Era o sistema geocêntrico ou o sistema heliocêntrico. Mas como as escrituras diziam que o mundo, a Terra, era um universo, ele foi considerado um herege. É blasfêmia, heresia o que você está dizendo. Não é a Terra que gira em torno do Sol, é o Sol que gira em torno da Terra. E jogaram o cara na fogueira. Ou seja, desdiga o que você está dizendo, senão você vai morrer na fogueira. Aí ele disse que ele saiu assim, disse, ó, tudo bem, eu vou dizer, mas que gira, gira. Dizem que foi. Porque a gente não tinha condições de pensar nisso. Aí a doutrina espírita hoje nos revela um conceito básico da doutrina espírita, que é o conceito de pluralidade dos mundos habitados, que é o que dá razão a gente entender o que Jesus disse: há muitas moradas na casa do Pai, que é o conceito de pluralidade dos mundos. A Terra é um planeta. Quantos planetas tem no nosso sistema solar? 9, né? Dizem que são 8, que Plutão não é um planeta, mas eu não vou discutir se é planeta, se é não planeta. 9. Quantas estrelas tem na nossa galáxia? 9, né? Dizem que são 8, que Plutão não é um 400 a 600 bilhões de estrelas. Dizem assim, se eu disser que é 700 bilhões, eu não vou discutir, não. Porque quando eu era pequeno, dizia que se contasse estrela, nascia uma verruga no nariz. Então eu fiquei cismado com isso. Eu não vou contar estrela. Não é isso? Mas a ciência diz que é de 400 a 600 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Você sabe como é o nome da nossa galáxia? Via Láctea. É o nosso endereço. A gente mora na Via Láctea. E vocês sabem quantas galáxias existem no nosso universo que a ciência estima? Vocês têm noção? É o nosso endereço. A gente mora na Via Láctea. 2 trilhões de galáxias. E com o James Webb, que é esse telescópio que está viajando por aí no espaço, daqui a pouco a gente vai dizer que não, é 4 trilhões. Daqui a pouco a gente vai dizer que é multiverso. Então Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas essas coisas. Então, se você perguntar onde é que você mora, você diz que mora num planeta dos 8 que estão numa estrela, de uma estrela, das 400 a 600 bilhões de estrelas de uma galáxia, das 2 trilhões de galáxias do universo que você conhece. Eu chamo isso de trava-cérebro. Nós somos um espírito dos 30 bilhões de espíritos que orbitam em torno da Terra, encarnado dos 8 bilhões encarnados, dos 30 bilhões que orbitam na Terra, em um planeta que é um planeta de uma estrela, que é uma estrela das 400 a 600 bilhões de estrelas, de uma galáxia, de 2 trilhões de galáxias, de um universo que a gente conhece que está se expandindo. Ponto. Então, nessa história todinha, a gente acha que é muita coisa. Não, eu sou
de uma galáxia de 2 trilhões de galáxias. Então, a perspectiva da doutrina espírita, meus irmãos, é essa. E dentro desse universo, nós estamos num planejamento pelas mãos do Senhor Jesus, que a tudo observa, que tudo sabe, que tudo preside, que tudo governa. Então, por que a gente se angustia tanto com as coisas daqui? Porque é necessário, porque faz parte da nossa vida material. Mas a gente tem que ter essa fé e essa perspectiva do olhar adiante, de uma inteligência suprema, de uma causa primária de todas as coisas. A perspectiva de um amor muito maior que é o amor do Cristo pela humanidade. Então, nesta perspectiva, meus irmãos, na evolução humana, a gente sempre está em transição e com o auxílio do alto, porque o alto nunca nos deixou sozinhos. Então, nesta perspectiva, meus irmãos, em todas as épocas da humanidade vieram missionários, almas que ajudam a humanidade a progredir. O pai Abraão, o pai da fé, 2, 3 mil anos atrás. Depois, Moisés, 1.300 anos antes de Cristo, primeira revelação, lei de justiça. Entre Moisés e o Cristo, os profetas. No ano 600 antes de Cristo, o príncipe Siddhartha Gautama, o budismo, os filósofos da Grécia, Jesus como governador da Terra, do planeta Terra, sempre mandando os seus ministros, os seus missionários para educar a humanidade. Depois ele disse: eu vou. Agora eu vou. Dizem que o pessoal disse: não vá não. Eles vão lhe crucificar. Não vá não. Eu disse: mas eu vou. Eu preciso mostrar a minha face, revelar a lei de amor. E ele veio. Então, meus irmãos, a gente nunca esteve órfãos e desamparados. A gente sempre esteve assistido pelo amor maior, por esses missionários que vêm na terra, porque sempre houve a presença do amor em todas as épocas da humanidade. Jesus, Ismael, Bezerra de Menezes, Kardec, são missionários que a humanidade recebe para nos ajudar a progredir, para nos ajudar a evoluir. Cada um de vocês é um missionário. A nossa missão, é claro, que não é tomar conta de planeta. Quando eu me acho alguma coisa, eu digo: não, eu vou pensar em Jesus, que toma conta de planeta. Aí é que eu crio a condição de me reduzir à minha perspectiva. Mas dentro da nossa perspectiva, a gente tem a nossa missão. A gente tem a nossa capacidade de administrar alguma coisa. Jesus é um espírito dessa envergadura que toma conta de planeta. Existem outros espíritos da esfera crística igual a Jesus? Muitos. Bilhões. Eu estou falando aqui de bilhões. Mas essa é a perspectiva da doutrina espírita. Se eu estivesse dizendo isso no século XVI, no século XVII, sabe onde é que eu estava? Virando picanha. Numa churrasqueira, num espetinho, ou no espetão, né, pelo meu tamanho. Porque seria uma heresia a gente dizer tudo isso. Mas na perspectiva de que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, e de que Jesus é um espírito da escala espírita, na condição de espírito puro, existem outros espíritos na condição de Jesus, ou mais evoluídos do que Jesus. A Terra é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Questão 188 do Livro dos Espíritos. Depois dê uma olhadinha lá na nota. É dos mais atrasados. O planeta mais evoluído do nosso sistema solar é Júpiter. É o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. São espíritos mais evoluídos que nós que habitamos na Terra. Aí você diz: e por que a gente não descobriu ainda a vida em Júpiter? É porque a gente ainda não tem tecnologia para descobrir isso, mas vai chegar o tempo que a gente vai perceber e vai descobrir.
Porque a ciência evolui, o amor evolui, a perspectiva evolui e a gente vai descortinando as coisas. Hoje a gente ainda está discutindo religião. Se a minha religião é mais certa do que a religião do outro, não sei o quê. Mas o Senhor Jesus, que é o governador do planeta Terra, o que foi que ele disse no seu evangelho? Eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas eu sou conhecido. Mas existem outras ovelhas de outros apriscos. Apriscos é curral. Existem outras ovelhas de outros currais que não me conhecem, mas me conhecerão, porque haverá um só rebanho e um só pastor. O que é que significa isso, meus irmãos? O que é o rebanho? É a humanidade. Quem é o pastor? São as leis de Deus reveladas pelo Senhor Jesus. Então todos falaremos a mesma linguagem. O Espiritismo será a religião do futuro? Questão letra C do Enem. O Espiritismo será o futuro das religiões. Já dizia Leon Denis. Mas com esse nome de Espiritismo, não. Os princípios da doutrina espírita, a existência de Deus, a imortalidade do espírito, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos, esses sim farão parte de todas as escolas filosóficas e religiosas e científicas da humanidade. E todo mundo vai falar a mesma coisa. Qual é a religião dos espíritos que habitam Júpiter? Todas as escolas filosóficas e religiosas o amor. E científicas da humanidade. Não interessa a religião. Interessa o amor que você é capaz de fazer. A gente ainda está preso nesses movimentos sectários. Mas um dia a gente vai entender que haverá um só rebanho e um só pastor. Interessa o amor. Sabe quantas casas espíritas existem no mundo? A gente ainda está preso nesses movimentos sectários. Sabe? Mas um dia a gente 12 mil. Que haverá um só rebanho e um só pastor. Sabe quantas estão no Brasil? Sabe quantas casas espíritas existem no mundo? 11.300. Sabe quantas casas espíritas existem na França, que é onde nasceu o espiritismo, o Hippolyte Léon Denis Arrivaille? 15. Então é o espiritismo que vai educar a humanidade nas portas da terceira fase da regeneração da humanidade? Não. São os espíritos espíritas reencarnados nos seios das escolas religiosas e filosóficas e científicas da humanidade que vão revelar o mesmo princípio. Porque os princípios estão nas leis de Deus. Todo mundo vai falar a mesma coisa. E a gente não vai mais brigar no almoço de domingo. Porque os princípios estão nas leis. A gente não vai mais brigar no almoço de domingo. Porque os nossos irmãos católicos já dizem que não há morte. Ou não? Eles já dizem. O que é a Páscoa católica? É a ressurreição. Não há morte. Aí eu vou discutir se é ressuscitado ou se é reencarnado. Ainda não. A gente faz como Jesus, como Pôncio Pilatos. Não, depois a gente discute isso. Depois a gente entende isso. Quem trabalha aqui em reunião mediúnica? Alguém? Não, eu. Eu trabalho. Se eu chegar numa reunião mediúnica com um espírito muçulmano e disser a ele que Jesus o abençoe, o que é que ele vai fazer? Não, eu. Mas eu quero conversar com você, rapaz. Eu quero conversar com Jesus.
Porque quando ele desencarna, ele é espírito. E quando a gente é espírito, a gente continua sendo o que a gente é. Então ele não quer saber notícia de Jesus no mundo espiritual ainda. Então, quando eu percebo que ele não quer saber, eu disse: Alá te abençoe, e Maomé é seu profeta. Eu entro no mundo dele para que ele entenda o que eu estou dizendo. Se um judeu vier falar, eu vou falar de Jesus, não. Eu vou falar de Moisés. Eu não vou chamar Deus de Deus. Eu vou chamar Adonai. A gente vai entender a nomenclatura e a linguagem que cada um percebe. Porque lá na frente a gente vai se encontrar. E a doutrina espírita já nos ensina tudo isso. Vocês estão percebendo, meus irmãos, essa condição, porque a presença do amor sempre esteve presente na nossa jornada, no nosso caminhar. Então, a gente vai falar a mesma coisa. Depois a gente discute os detalhes. Os detalhes a gente discute depois. Até porque a gente não sabe. Eu vou chegar a dizer, não, o corpo de Jesus era um corpo fluídico, porque havia um médium de efeitos físicos que forneceu o ectoplasma e Jesus se materializou. Não entre nessa não, meu irmão. Não entre nessa não. O importante é dizer que Jesus não morreu e que a mensagem para todos nós é de que não há morte e de que a vida continua, da pluralidade das existências e no caminhar. É um ditado que diz: as melancias se arrumam com o andar da carruagem. Se você vai carregar uma carruagem de melancia, não tente arrumar melancia antes da carruagem andar, não. Deixa a carruagem andar, que elas vão se arrumar com a carruagem andando. É a mesma coisa. A humanidade vai aprendendo no caminhar. A gente vai aprendendo na experiência, porque a presença do amor sempre esteve presente. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, nesse contexto, a humanidade vai aprendendo. Doutor Bezerra de Menezes, esse espírito que nos chama de meus filhos, esse espírito que nos fala da renúncia, esse espírito que é a pura abnegação, esse espírito que, quando termina suas mensagens, ele diz: desse servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. É assim que ele nos dirige a palavra. É essa condição desse espírito. Que o que a gente quer trazer é que uma alma dessa envergadura é um missionário. Quando a gente vai ver as realidades espirituais, a gente vai entendendo a perspectiva que almas dessa natureza se preparam para chegar nessa condição. Para a gente não chegar e dizer, não, eu queria ser doutor Bezerra de Menezes. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só é você caminhar do jeito que ele caminhou. Aí eu queria ter uma mediunidade igual a de Chico Xavier, não tem problema nenhum. Só é você exercitar tudo aquilo que ele vivenciou e chegar na condição que ele chegou. Vocês conhecem as parábolas dos talentos? Já ouviram falar da parábola dos talentos? Deu um talento a um, deu dois a outro, deu cinco a outro, não é assim? Ao que recebeu um talento, voltou e devolveu um talento, enterrou o talento e devolveu de novo um talento. Só tive medo que o senhor fosse fazer alguma coisa comigo, então eu peguei o talento e estou te entregando de volta o teu talento. O que recebeu dois, o que foi que fez? Multiplicou o talento e devolveu os dois que ele tinha recebido e mais dois. O que recebeu cinco, trabalhou, devolveu os cinco que tinha recebido e recebeu cinco de volta, e deu mais cinco. E uma semente deu uma para 10, uma para 20, uma para 30 e uma para 60. Não foi assim a parábola? O que é que quer dizer isso, meus irmãos? São os espíritos de diferentes qualidades e competências e capacidades. Quem não tem a capacidade recebe um talento. E como não tem essa capacidade plena, ainda tem medo de florescer. A gente ainda não tem condições de frutificar. Quem recebe dois frutifica mais, porque já é uma alma mais preparada. Quem recebe cinco frutifica mais ainda, porque é uma alma mais preparada. E mesmo quem recebe cinco floresce igual,
Não, um dá para 10, outro para 20, outro para 30. Porque as nossas capacidades são diferentes. Existe espírito igual a outro? Não. São espíritos de diferentes capacidades. Então as almas são assim, são escolhidas de acordo com a sua capacidade. Então é o que Jesus dizia: tu podereis fazer o que eu faço e muito mais. Basta para isso querer. Agora, quando é isso, aí a gente vai discutir um pouquinho mais, né? Porque Jesus já está 4,6 bilhões de anos, mas a gente pode fazer o que ele fez. O que é que nós estávamos fazendo há 4,6 bilhões de anos atrás? Às vezes eu fico pensando assim, né? O que é que eu estava fazendo nesse tempo, né? Eu não sei. Realmente eu provavelmente eu não existia enquanto espírito. Mas isso é uma outra conversa, é uma outra discussão, né? Então, estas realidades espirituais de missionários sempre estão presentes na história da humanidade, conforme a gente falou, né? Os grandes missionários da história da humanidade. E passando rapidamente uma linha do tempo, a gente vai ver que em todas as épocas da humanidade vieram missionários. Coordenados por quem? Jesus, mandando esses missionários no tempo e no espaço. Então, no dizer maravilhoso de Emmanuel, a religião é o orvalho divino que, quando cai na terra, se mistura com os elementos que ali existem e floresce a planta que der. Que maravilha de definição! A religião é o orvalho divino. A religião. Não estou falando de religiosidade. Este movimento dos homens, chamado religião, é o orvalho divino. Chove. A mensagem chove no tempo e no espaço. E quando ela cai, ela se mistura com os elementos culturais daquele momento. E ali floresce aquela mensagem. Se eu pedir a vocês aqui para fazerem uma redação do Enem sobre a necessidade do perdão, todos vocês aqui vão fazer, não vão? Vai ter uma redação igual a outra? Por quê? Porque cada um de vocês vai colocar conforme as tintas do seu coração. É o orvalho divino. Vocês foram educados com a necessidade do perdão e vocês vão refletir essa necessidade do perdão no tempo e no espaço que vocês têm hoje. Se vocês escreverem daqui a 15 anos, vai ser a mesma redação? Não, porque a gente mudou. A perspectiva da gente vai mudando. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim é a revelação. Aos poucos a gente vai evoluindo e a gente vai compreendendo. E sempre para frente e para o alto. Veja, é muito difícil a gente dizer que está cheio de missionário em toda parte. Talvez a gente não precise mais do missionário que escreva livros, que faça palestras. Talvez o momento que a gente esteja vivendo hoje, que é o momento da maioridade das ideias espíritas, seja o tempo da atitude. Então, eu sou missionário, a senhora é missionário, todos nós somos missionários. Não mais missionários de escrever livros, não mais missionários de fazer palestras eloquentes, mas de ser missionário de exemplificar, arrastar através do exemplo. É como eu sou do Peixotinho. Peixotinho era um médium que se notabilizou pelos os efeitos físicos, materializações luminosas. Então, a gente já ouviu algumas vezes que não era mais tempo de materializar espíritos, mas era tempo da gente espiritualizar a matéria. Então, talvez a gente esteja vivendo um momento hoje de que os missionários não são mais esses postes de luz, como o foram Divaldo e como foram Chico Xavier, para iluminar e projetar informações para a humanidade, mas sejamos cada um de nós, estes missionários, a exemplificarmos na minha casa, na sua casa, no nosso bairro, aquela luz que foi nos enviada. Talvez esses missionários já estejam em toda parte, transformando a humanidade. Porque é só assim que a humanidade vai se transformar. A gente não pode querer um mundo de regeneração a partir do olhe.
o dia vai amanhecer tal dia e o mundo vai estar regenerado. Não, quem vai estar regenerado sou eu, é a senhora, somos cada um de nós. E a partir dessa regeneração a gente muda o mundo. Então, os missionários somos nós, dentro da nossa perspectiva de transformando o mundo, porque o pouquinho que eu tenho, o pouquinho que a senhora tem, o pouquinho que cada um de nós temos, vai transformar o mundo. A gente não pode mais esperar esse Messias que vem salvar a humanidade. A humanidade já está salva por ela própria. A gente não pode esperar que Jesus desça novamente à terra para salvar a humanidade. Não é essa a mensagem da doutrina espírita. Jesus vai voltar à terra, sim. Mas como? Numa nuvem carregada por anjos? Não. Com a sua doutrina viva dentro de cada um de nós, exemplificando e exercitando nas nossas vidas cotidianas. Isso é Jesus voltar. Jesus voltar é ele estar presente em nossos lares, em nossos corações, em nossas atitudes. A gente não espere uma terra regenerada que caia dos céus. A gente se regenere, porque aí sim a gente se transformará, né? Espero ter ajudado a esclarecer. Vamos lá. Então, sempre houveram, meus irmãos, missionários ao longo dessa nossa história. E é como a gente dizia, um espírito não se improvisa. Então, para falar rapidamente, porque o tempo é muito implacável, Dr. Bezerra de Menezes, segundo informações, uns livros relatam que ele foi um essênio na época de Jesus, chamado Lisandro. É um livro de Eurípides Bassanufo. Já um outro livro chamado 13º Apóstolo menciona que ele foi o famoso Zaqueu. Então, era aquele que subia na árvore para poder enxergar Jesus, um coletor de impostos. E os livros de história daquele tempo relatam que Zaqueu foi o 13º apóstolo. Vocês sabem que houve um 13º apóstolo, não sabem? Judas, quando suicidou-se, foi substituído por um 13º apóstolo. Esse 13º apóstolo era Matias. Matias foi o nome que foi dado a Zaqueu. Então, esse 13º apóstolo era Zaqueu, que foi rebatizado com o nome de Matias. E segundo alguns relatos, este espírito era Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, neste livro, o 13º Apóstolo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui não é projetar Dr. Bezerra de Menezes para dizer que ele era um apóstolo do Cristo, mas eu estou querendo dizer que ele já era um servidor do Cristo no ano zero. Porque no livro, esse livro aqui, Ave Cristo, no século III, já também fala que ele foi a reencarnação. Dr. Bezerra de Menezes teve essas reencarnações, como o quinto Varro e como o quinto Celso. Almas que serviram ao Cristo desde aquela época. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque tem muita informação, mas ele foi um espírito que pediu para ir resgatar um filho que estava perdido na terra e para entregá-lo em nome de Jesus. Depois vocês vão na biblioteca com o nosso irmão ali pegar o livro Ave Cristo, vão comprar e vão ler para compreender essa beleza de história dos cristãos primitivos, né? Então este espírito que queria resgatar um filho, o que é um espírito abnegado desde aquele tempo, porque todos nós aqui temos os nossos amores e a gente não quer soltar a mão dos nossos amores. A gente não quer largar a mão dos nossos amores, a gente não quer deixar para trás. Então, esta alma que já tinha conseguido destaques no mundo espiritual, disse: eu preciso voltar à Terra para ir resgatar meu filho. E o mentor dele disse: meu amigo, não precisa não, você já passou. Ele não está preparado para ir ainda. Mas aquele coração de pai dizia: não, mas eu preciso ir lá, porque eu quero resgatá-lo. E pelos méritos que ele tinha, este mentor que tinha essa condição de dar essa possibilidade, lhe deu 100 anos para resgatar o filho. Se eu lhe dou 100 anos para você tentar conseguir. Eu estou falando isso para mostrar para vocês que há um planejamento em tudo, inclusive na encarnação de cada um de vocês. Nós estamos dentro de um planejamento encarnatório, né? Então ele recebeu os 100 anos e veio na primeira vez como
quinto varro e desencarnou, e depois ele reencarnou de novo como quinto Celso, uma criança que veio resgatar o filho Tassiano e conseguiu superar essa adversidade. Então é esta alma de Dr. Bezerra de Menezes que já vivia também nesse tempo. Depois, ele ainda teve, e o mundo seguiu, né? Aí sempre a presença dos cristãos, do amor do alto, né? O cristianismo, a alma de Bezerra de Menezes, o irmão Parmênio no século V, também é uma encarnação citada para esta alma, e por aí vai que eu estou preocupado com o horário. E aí chega, meus irmãos, aqui, o Francisco de Assis, um grande missionário, no século XIII, o nosso Francisco Bernardone. E dentro desse planejamento maior, a espiritualidade planeja o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E aí vem a missão de Ismael para ser o governador planetário do Brasil. E lá no século XIX, no século XVII, há o planejamento da vinda de quem? Vários filósofos que vieram no século das luzes, né? O iluminismo, e aí chegou a doutrina espírita no século XIX, né? As grandes transformações da humanidade aconteceram, tudo isso dentro de um contexto de planejamento e de amor maior, sempre o amor chegando e dirigindo os destinos da humanidade. Revolução Francesa e por aí vai. E chega, nesse contexto histórico, surge o Espiritismo, como um conjunto de leis e princípios destinados à humanidade, a qual já se encontrava amadurecida para receber o Consolador. Eu não posso jogar uma informação se a gente não estava preparado ainda para receber. Quando a humanidade estava mais amadurecida, a informação chegou, né? Dentro desse contexto, reencarna na França, neste mesmo século de Bezerra de Menezes, no século XIX, 1804, 3 de outubro de 1804, o senhor Hipólito Leão Denis Rivaio, o nosso codificador Allan Kardec. E no Brasil, 29 de agosto de 1831, Riacho do Sangue, reencarna quem? Adolfo Bezerra de Menezes, esse espírito preparado por todas essas encarnações pregressas para chegar nessa condição. Da mesma forma, Allan Kardec, o nosso codificador, foi um espírito que caiu de gaiato ali? Não. Ele também foi adredemente preparado nas suas encarnações anteriores, mas isso é outra história, é um outro assunto para a gente entender que ninguém consegue forjar a sua história da noite para o dia. É uma trajetória que a gente vai construindo, né? Então, lá vem doutor Bezerra de Menezes e Ismael lhe dá a tarefa. Descerás as lustas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo para o alvo sagrado de nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com a dedicação de teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza da missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, a força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria do Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, Ismael, governador planetário do Brasil, o coordenador espiritual do Brasil, dá a tarefa a Adolfo Bezerra de Menezes para reencarnar no nosso país, né? Então ele vem, reencarna, nasceu lá no Ceará, em 29 de agosto de 1831, e aí foi a trajetória de nosso Bezerra de Menezes, que vocês já conhecem, já sabem a sua história, né? Um grande político, né? E foi prefeito do Rio de Janeiro, porque ele foi presidente da Câmara do Rio de Janeiro, foi médico e, acima de tudo, foi um cristão, né? Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas eu vou citar aqui apenas a grande tarefa que ele teve foi a união dos espíritas, né? Ele, naquela época, os espíritas estavam divididos.
E teve um episódio, rapidamente aqui, vou contar para vocês, que ele, quando veio estudar no Brasil, ou no Rio de Janeiro, ele foi estudar medicina. E ele, para sobreviver e para pagar a sua pensão, ele dava aulas particulares. E quando ele dava essas aulas particulares, ele conseguia os recursos para poder pagar a sua sustentação. Teve uma época que estava com dificuldade de dar aulas, então ele estava atrasado 3 meses de aluguel. E aí, ele toda vez que naquela época não tinha consignado folha de pagamento, não ligava para pedir empréstimo, banco digital, não tinha nada disso. O banco dele era o alfaiate. Então ele foi no alfaiate pedir dinheiro emprestado. Quando ele chegou no alfaiate, perguntou se ele estava lá e disseram que ele ia demorar, que ele tinha feito uma viagem de navio e que ia passar 6 meses viajando. Aí ele já voltou para a pensão achando que ia ser despejado, já pensando em arrumar as coisas e ir embora. Quando ele chegou lá, estava arrumando a bagagem dele para sair, para ver o que é que ia fazer da vida. Batem a porta e era um estudante. E aí ele recebe esse estudante e ele diz: Olha, o senhor é doutor Adolfo? Eu disse, sou, eu gostaria de contratar umas aulas de matemática. E era exatamente a matéria que ele não era bom. E aí ele contrata as aulas de matemática e disse: Olha, quando eu recebi mesada ontem do meu pai, eu queria lhe contratar 2, 3 meses de aula e vou pagar adiantado. E pagou 50 contos de réis a doutor Bezerra. Ele devia 30 na pensão, pegou o dinheiro, pagou a pensão e foi para a biblioteca estudar, porque no outro dia tinha marcado 8 horas da manhã para ele ir assistir aula. E no outro dia, 8 horas, o estudante não apareceu. E no outro dia ele não apareceu de novo. Uma semana, um mês e nada, e o homem sumiu. Ele ficou intrigado com aquela história e passou-se. Formou-se em medicina, tornou-se político, e nesta época que ele estava para ser presidente de novo da federação, ele estava em dúvida pelas dificuldades. O espírito de Santo Agostinho, por intermédio de um dos médiuns da Federação Espírita Brasileira, incorpora e diz: Adolfo, vá ser presidente, que nós vamos com você. Aí ele retruca e diz: Mas eu vou ter dificuldade. Aí ele diz: Se você tiver dificuldade, a gente manda outro estudante de matemática. Então, meus irmãos, os estudantes de matemática estão nas nossas vidas o tempo todo, porque o amor do alto nunca cessa. E para quem colabora com Cristo, quem serve ao Cristo o tempo todo, o amor não cessa. Então, 1950, no mundo espiritual, há uma reunião comemorando os 50 anos do desencarne de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que desencarnou em 11 de abril de 1900. E todos comemorando essa fase de 50 anos do desencarne dele, cumprindo com êxito a sua tarefa, desce uma escada iluminada dos céus e desce Celina, uma emissária de Maria. Bezerra era um espírito é um espírito muito ligado a Maria. E desce Celina dizendo: Bezerra, por tudo que você já fez, a mãe de Jesus manda lhe chamar para outras esferas e outros desafios espirituais em outro orbe. Ela lhe aguarda. Bezerra olha, mareja os olhos de lágrimas e diz: Minha irmã, enquanto houver na terra alguém chamando por meu nome, uma mãe clamando por socorro, um filho pedindo a minha presença, um doente pedindo o meu auxílio, eu não posso deserdar os meus irmãos na terra. Peça à mãe de Jesus que me espere um pouco, que eu não posso ir, se eu posso ficar. Aí Celina vai e daqui a pouco Celina volta e disse: Bezerra, você fique na terra, no Brasil, o tempo que você quiser, sob a minha proteção. Então é este, meus irmãos, esse espírito abnegado que não desiste de nenhum de nós, que não desiste de lutar e de trabalhar pelo Cristo, né? Mais uma passagem para a gente concluir é que quando ele desencarnou na pátria espiritual, ele foi recebido por Celina. E quando ele estava sendo despertado, ele ouviu um barulho, ele disse: Celina, o que é isso? Que barulho é esse? Ela disse: Vamos ali comigo na janela. Aí ela foi com ele na janela e ele viu da janela uma multidão de espíritos acenando para ele. Aí ele disse: Celina, eu não conheço ninguém, quem são? Ele disse: são as almas anônimas que durante toda a sua jornada você ajudou, você serviu, vieram aqui te saudar, te agradecer. Então, esse é o doutor Bezerra de Menezes, que a gente um dia
possa chegar na pátria espiritual e ser recebido por tantas almas anônimas que, por acaso, a gente tenha partilhado as nossas existências, servindo, fazendo bem sem se importar a quem. Então, espero que eu tenha conseguido trazer para vocês essa perspectiva de que uma alma não se improvisa e de que todos nós somos missionários dentro de um planejamento maior do amor de Deus pela humanidade. Nossa gratidão permanente a esse espírito pelos seus 194 anos de vida dedicadas de amor ao Brasil. Que a mãe Maria, a mãe de Jesus, o abençoe sempre. Então, que Jesus nos abençoe e agradeço a presença, a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre nossa doutrina e homenageando essa alma tão iluminada como o nosso Adolfo Bezerra de Menezes. Abençoe e agradeço a presença, a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Edmundo, pela bela explanação dos acontecimentos com Bezerra de Menezes como um exemplo de cristão, de espírita, e que nós levemos essas considerações às nossas consciências pelo aprendizado da noite brilhante que nos trouxe dados que muitos de nós não conhecia, pela grandeza do que ele nos apresentou. Nossa gratidão e que volte sempre à nossa casa, será um prazer. Então, para concluir os trabalhos da noite da primeira fase, nosso irmão Tó, por favor, fará a prece de agradecimento. Nossa gratidão sempre à nossa casa. Obrigado, Jesus, por mais esse dia de vida, por esse banquete espiritual, Jesus, que é a doutrina espírita, este farol que ilumina nossos corações. Com certeza, nós voltaremos para os nossos lares hoje com mais consciência desta doutrina maravilhosa, nos fortalecendo nas horas difíceis. Tanta informação, Jesus, que mereceríamos hoje um seminário sobre tudo isso que nosso irmão poderia trazer, mas o tempo não permitiu, esse espaço de tempo que ele falou, que nós estamos aqui, esse retalhozinho de tempo. Então, que Deus abençoe nosso irmão, que ele continue levando as bênçãos da doutrina espírita e que cada um de nós que aqui nos encontramos possamos receber do alto agora as vibrações de amor, de fortalecimento no bem e na fé raciocinada. E que possamos voltar para os nossos lares de cabeça erguida, alegres, pelo futuro que nos aguarda. Devolvendo a palavra ao nosso querido irmão que dirige a reunião da noite, para que ele possa dar em teu nome, Jesus, em nome de Deus, acima de tudo, a primeira parte da nossa reunião encerrada. Querido irmão que dirige a Que reunião. assim seja. Então, meus irmãos, mantenham-se harmonizados em prece, em silêncio, receptivos ao passo que será feito agora. Paz e luz, boa noite.